Vamos então orar, queridos? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, as nossas petições. Vamos pedir ao Senhor Deus que nos guarde e nos abençoe. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse dia. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde. Que o Senhor abençoe a nossa casa, livrando-nos, ó Pai, de todo o mal. Pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde os enfermeiros, os médicos, aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente. Peço, ó Pai, que o Senhor venha protegê-los, ó Deus, a fim de que também nenhum mal possa acontecer com eles. Senhor, peço que o Senhor direcione a vida dos nossos políticos, dando a eles, ó Deus, coesão de ideias, orientação, discernimento, ó Deus, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Sabemos, ó Pai, que toda a autoridade ela foi constituída pelo Senhor. E sabemos, ó Deus, que o coração do rei está em tuas mãos. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida, ó Pai, de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, que têm a grande responsabilidade de cuidar de nossa sociedade, ó Pai. Senhor, clamamos pela cura. Senhor, precisamos do antídoto. Hoje, com tristeza, ó Pai, o nosso país já se tornou um dos maiores epicentros, ó Deus, da crise de pandemia do Covid-19. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nosso país não tem estrutura médica, Senhor. Nós não temos recursos suficientes para enfrentarmos, ó Deus, essa situação. Por isso, Senhor, clamamos, compadece, ó Deus, do povo brasileiro, da nação brasileira, Senhor. Ó Pai, oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, necessitados. Pai, eu peço que o Senhor venha cuidar de cada um deles. Não permita, Senhor, que venha a faltar o alimento, mas que o Senhor, ó Deus, possa prover o que necessário for. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, grandemente nessa noite. E fala, ó Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Acompanhando a nossa devocional. Meus queridos, o nosso texto dessa noite se encontra em Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Vou pedir ao Emerson, se você puder, coloque aí, por favor, Emerson, Jeremias, capítulo 5, versículo 30. A Priscila já colocou, Jeremias 5:30, e nessa noite o tema da nossa mensagem é este, que a Priscila já colocou: os perigos da terra. Os perigos da terra. É claro que hoje nós nos deparamos com uma grande ameaça em todo o planeta, que é o Covid-19, esse vírus que se tornou não mais uma epidemia, mas uma pandemia, tendo em vista a sua generalização. Mas nessa noite, à luz de Jeremias capítulo 5, versículo 30, eu quero apresentar aos amados irmãos 3 grandes perigos que a terra corre. 3 grandes perigos que ameaçam a terra. Vamos ao texto? O Emerson já colocou aí Jeremias 5:30 e a palavra do Senhor assim nos diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha a ameaça aqui. Primeiro, os profetas profetizam falsamente. Segundo, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com ele. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Amados irmãos, eu quero compartilhar aqui, à luz desse texto, os 3 perigos que ameaçam a terra, à luz da passagem que nós acabamos de ler. O primeiro perigo que Jeremias aponta é o perigo da falsa profecia. O perigo da falsa profecia. E eu chamo a sua atenção justamente para a falta de seriedade que o povo evangélico se dá diante desse perigo, diante dessa ameaça.
É muito comum a gente ouvir pessoas que afirmam o seguinte: não, o que importa é que alguém fale em nome de Deus. O que importa é que alguém anuncie a palavra. Não importa muito se ela está certa ou se ela está errada. O importante é que se fale de Deus. O importante é que se pregue a palavra. Seria esse um pensamento correto? Seria essa uma forma bíblica e cristã de olharmos essa questão? Eu quero chamar a sua atenção para o contexto daquela época. O povo de Israel estava entregue aos pecados. Eles haviam se pervertido no caminho da idolatria, haviam abandonado o dia do Senhor, menosprezaram o dia do Senhor. Os ricos estavam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Mas não havia em Israel, ou se haviam, eram poucos os profetas em Israel que denunciavam o pecado, que acusavam o povo dos seus erros. Quando um se levantava para acusar o pecado do povo, para julgar o povo e mostrar a eles que eles estavam errados, esses profetas eles eram rapidamente sufocados, o seu discurso era silenciado. Jeremias foi parar na prisão, porque profetizou contra o pecado da nação. Porém, meus amados irmãos, não faltavam profetas e sacerdotes em Israel. Israel estava contaminada pela falsa profecia. E este foi um grande mal que ameaçou não somente Israel, mas a toda a terra. A falsa profecia, meus amados irmãos, consiste em não anunciar o pecado. O falso profeta ele não tem coragem de pronunciar o erro, de combater a iniquidade. O falso profeta é aquele que vê o erro e fecha os seus olhos e se cala. O falso profeta é aquele que anda de mãos dadas com a iniquidade. O falso profeta é aquele que oferece prosperidade, sucesso, riqueza àqueles que o buscam. O falso profeta, ele não fala sobre as coisas espirituais. Ele não tem desejo de falar sobre as verdades reveladas de Deus. Mas ele afaga o coração de pessoas sedentas por bens materiais, sucesso e prosperidade, oferecendo a elas aquilo que ele muitas vezes não pode dar. Não pensemos que a teologia da prosperidade é algo apenas do nosso tempo. Talvez a nomenclatura sim, mas a sua prática ela é muito antiga. Já em Israel haviam os falsos profetas ou os profetas da prosperidade. Estes ensinavam: olha, não se preocupem, nada de mal vai acontecer a vocês, vivam nos seus pecados, cometam os seus erros, não há problema nenhum. Vocês vindo aqui ao templo, oferecendo regularmente os sacrifícios, não há problema nenhum. Vocês não precisam emendar a vida de vocês, corrigir a vida de vocês. Esses eram os falsos profetas. E assim como no tempo de Jeremias hoje, as igrejas estão infestadas por homens que não têm coragem de falar do pecado, de pregar sobre o inferno, de anunciar condenação àqueles que andam distantes da vontade de Deus. A falsa profecia também consistia na promoção da valorização desses profetas. Eles falavam de si mesmos. Eles promoviam a sua própria glória. Eles não estavam preocupados em promoverem a glória de Deus, magnificarem o nome do Senhor, exaltarem a Deus. Não, eles estavam preocupados consigo mesmo. Eles queriam ser conhecidos, eles queriam o aplauso da multidão, eles queriam a aceitação do povo. Os falsos profetas não tinham inimigos. Eles eram amigos de todos. Talvez seus inimigos fossem os profetas da verdade, mas eles, cercados do apoio popular, rapidamente davam um jeito de exterminar aqueles que se posicionavam em favor da verdade e anunciavam com fidelidade os desígnios de Deus. Me permita fazer uma pergunta nessa noite. Em tempo de quarentena,
que tantas vozes têm aparecido, que tantas promessas têm sido feitas, até de feijões mágicos nos últimos dias, até de feijões mágicos. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem escutado? Aqueles que não falam de pecados, que não anunciam nada dos erros, que não apontam a iniquidade do povo? Aqueles que só oferecem sucesso, riqueza, prosperidade? Aqueles que falam de si mesmos, daqueles que se engrandecem? Ou você tem procurado ouvir pessoas comprometidas com o Evangelho, com a verdade? Pessoas que falam de forma amorosa do pecado, porque temem e zelam pela sua vida. Os falsos profetas, eles são populares. Eles têm ampla aceitação. Os profetas da verdade muitas vezes são rejeitados e perseguidos. Querem que a sua voz seja sufocada. O segundo perigo, meus amados irmãos, que nós encontramos, e que é um perigo em toda a terra, conforme Jeremias 5,30, é a exploração dos sacerdotes. O texto diz o seguinte: e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Havia um conluio entre falsos profetas e falsos sacerdotes. Eles estavam andando de mãos dadas. E esses sacerdotes, eles estavam apenas preocupados em explorar financeiramente o povo. Era isso que eles queriam. Eles queriam dinheiro. Eles queriam arrancar tudo o que o povo possuía. Eles não eram tomados de compaixão, de amor, de sensibilidade. O intuito destes era único. Era obter sucesso, riqueza e prosperidade. Esses falsos profetas também eram homens que afligiam emocionalmente o povo, a fim de alcançarem os seus intentos, os seus objetivos gananciosos financeiramente. Eles exploravam o povo. Eram aqueles que ofereciam utensílios sagrados, orações milagrosas, com o intuito de trazer às pessoas uma falsa segurança. Naquele tempo, já existiam chamados exploradores da fé, que afligiam psicologicamente, emocionalmente o povo. Eu me lembro de uma certa feita, ainda seminarista, uma triste história de uma senhora que teve o seu filho preso, e ela foi numa dessas determinadas igrejas, e um sacerdote explorador disse a ela que se ela fizesse uma oferta de tanto, o seu filho seria liberto da prisão. Aquela mulher providenciou o mais rápido possível a venda dos utensílios que ela tinha em casa, seu sofá, sua TV, sua geladeira, a fim de levantar esse dinheiro. E ela foi lá e entregou tudo que tinha. O resultado: seu filho permaneceu preso. Ela contou isso à minha mãe, chorando, triste por ter sido enganada, ludibriada por sacerdotes exploradores da fé. E esses sacerdotes também são responsáveis por adoecer o povo. Eles fazem mal à alma do povo, porque nós precisamos entender que a nossa maior enfermidade se chama o pecado, e nós precisamos de pessoas que promovam a cura, que nos ajudem, que nos deem força para que nós possamos caminhar em santidade, em retidão. E o último mal, à luz do texto, que aflige toda a terra, meus amados irmãos, é a cegueira espiritual. Veja só que interessante, o finalzinho do versículo diz: e é o que deseja o meu povo. Sabe o espanto do Senhor? A perplexidade de Deus aqui é que aquilo que os sacerdotes falavam, aquilo que os profetas, os falsos profetas profetizavam, era aquilo que o povo queria ouvir.
E o povo estava cego, dando ouvido a esses falsos profetas, a esses sacerdotes exploradores. Deus está pasmo, perplexo, espantado, por ter visto que o povo rejeitou a sua glória e passou a dar ouvidos a esses homens maus. Cuidado com a cegueira espiritual. Não se aparte do caminho da verdade. O Evangelho, ele nos humilha. O Evangelho, ele conduz o homem ao arrependimento. O Evangelho nos coloca no pó, mas também o Evangelho nos restaura quando nós olhamos para a cruz e contemplamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que conservemos firmes a nossa fé. Que Deus guarde o nosso país. Que Deus guarde o mundo, não somente do Covid-19, mas dos falsos profetas, dos sacerdotes exploradores e da cegueira espiritual. Começo do versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Talvez essas palavras sejam uma das palavras mais atuais do nosso tempo. Eu creio que Deus, quando olha hoje para o nosso país, para a terra, Ele repete a mesma frase. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Priscila, vamos aos pedidos de oração? Me ajude, por gentileza. Nós vamos aqui passar aos pedidos de oração. Peço que oração para o meu filho Júnior. Quem é que está pedindo? Durcelina. A Durcelina pede para que nós oremos pelo Júnior. Nós vamos estar orando por ele. Mais algum pedido? Que é o irmão da Nauane. Que é irmão da Nauane. Então vamos orar sim pelo Júnior. Celina. A Celina. E José Luiz. José Luiz e Celina, vamos orar por ele. Encontrei hoje o seu José Luiz no mercado, ele pediu que nós estivéssemos orando, disse que tem acompanhado todos os dias a nossa devocional. Esses foram os pedidos. Ok. Então vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, interceder pelos teus servos José Luiz e a tua filha Celina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os guarde, eles têm passado tempos difíceis de aflição. Coloca, ó Pai, a tua boa mão sobre eles, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pela vida do Júnior. Não sabemos, ó Deus, qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe bem. E eu peço, ó Deus, guarda, protege, que se ele porventura ainda não conhece da tua graça, do teu amor, que o Senhor possa, ó Deus, tocar na vida dele, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pelos nossos aniversariantes, meu filho Isaac, pela Tâmiris, pela Edneia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Deus, os teus filhos que durante esse dia completam mais um ano de vida, ó Pai. Oramos, ó Deus, em favor dos enfermos, dos doentes, pelos nossos lares e nossa vida. E não permita, Senhor, como vimos na Tua palavra, que sejamos enganados, mas conserva-nos, ó Deus, firmes na Tua presença. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Apareceu mais 2 pedidos. A Priscila disse aqui que apareceu mais 2 pedidos. O Nelson, que está em Urupá. Vamos orar pelo Nelson também? E a Rete pede oração pelo pai e mãe dela que estão lá em Manaus. Ela está lá com eles em Manaus. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez pelo Nelson, que está lá em Urupá, e pela família da Rete, tá bom? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Nelson, ó Deus, que está em trabalho, que o Senhor o proteja e o guarde de todo mal. Colocamos, ó Pai, também diante do Senhor os pais da Rete. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os guarde. Manaus hoje tornou-se, ó Deus, também um lugar em que existe um grande número, ó Deus, de casos de Covid-19. E pedimos, ó Deus, que o Senhor os guarde e proteja, Senhor. A todos, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças, para que no dia de amanhã cumpramos, ó Deus, os nossos compromissos. Em o nome de Jesus. Amém.
Um abraço, queridos. Uma ótima noite. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.